Fala, meu povo, muito boa tarde para você. Tá começando o Globo Esporte. Eu já quero a sua mensagem, tá? Manda a sua participação pra gente através do número que vai aparecer já já ou através do QR Code que também vai aparecer na tela. Porque a gente já começa o Globo Esporte de hoje falando do Paysandu e vamos direto a Goiânia, onde está o André Lohan, que vai trazer as informações do Paysandu com a gente. André está no Hotel do Papão. Boa tarde para você, André. Seja bem-vindo ao GE. Olá, João. Muito boa tarde para você. Boa tarde a todos e todas. Os jogadores do Paysandu daqui a pouquinho vão para o almoço. Alguns já estão aqui no hall. A gente vai conversar ao vivo com o técnico Luizinho Lopes. Mas antes de bater esse papo com ele, a gente vai falar como é que foi o último treino do Papão aqui em Goiânia, no CT do Vila Nova. O Papão foi muito bem recebido pelo Tigre, mas o técnico Luizinho Lopes tem alguns problemas para resolver até horas antes dessa partida. Vamos ver. O Vila Nova abriu as portas ao Paysandu em mais uma passagem por Goiânia. Pelo segundo dia, treino no CT do time do povo. Recentemente, Papão e Tigre se encontraram 5 vezes. Na Copa Verde de 2024, uma decisão histórica, com ampla vantagem do time bicolor, 10-0 no placar agregado e tetracampeonato. Depois, 2 duelos pela Série B. Este ano, o time goiano conseguiu interromper a boa sequência invicta e venceu por 1-0 neste início de segundona. Além disso, o técnico Luizinho Lopes teve passagem pelo Vila recentemente, encerrada em outubro do ano passado. Bom, só agradecer a disponibilidade do Vila para o Paysandu, né? Na verdade foi disponibilizado para o Paysandu e hoje, né, como treinador do Paysandu, fico feliz pela estrutura que nós encontramos, né? Nós estamos num bom hotel, né, num bom centro de treinamento. Hoje nós tivemos um ótimo campo para treinar, uma ótima academia para preparar para o treino, um ótimo ambiente para recovery, né, com banheiras, com sauna, enfim. Então assim, a estrutura é excelente, não temos do que reclamar. Foi a melhor logística possível para a gente se preparar para essa final. Parabenizar o Vila Nova pela estrutura aqui. Conseguimos, né, recuperar quem tinha que recuperar e dar uma carga de treino para quem precisava, para a gente poder estar com gás cheio para a final. No último treino da equipe, aqui no CT do Vila Nova, o técnico Luizinho Lopes optou pela privacidade. Apenas o aquecimento pôde ser acompanhado pelos jornalistas. Talvez uma estratégia para despistar o adversário diante dos problemas que vem enfrentando. Todos os jogadores que foram convocados para a decisão treinaram normalmente na academia do CT. Marlon e Pedro Del Valle iniciaram a movimentação em um treino à parte e estão liberados pelo Departamento de Saúde do clube. A boa notícia para os bicolores é que Rossi, apesar da virose, participou de mais um treino e está recuperado de lesão e em condições de jogar. Leandro Vilela também está recuperado. Foco total na final, tentar cravar esse título aí para dar uma oxigenada e elevar a moral do nosso trabalho. Nós não aproveitamos a oportunidade de concluir a nossa performance com uma grande vitória em casa, né? Esse jogo já passou, ficamos com bom desempenho, com a boa performance. É um adversário que a gente já conhece, então a estratégia ela fica mais clara. Agora, claro que ela tem que ser bem executada, né? Agora é um outro jogo, em um outro estádio, né? Agora sim o troféu vai estar exposto, né? Espero que a gente consiga fazer novamente um bom jogo e fazer por merecer ser campeão. O Paysandu não vence há 5 jogos, somando Série B e Copa Verde. São 2 derrotas e 3 empates, um deles na partida de ida contra o Goiás. No retrospecto direto, já são 20 anos sem vencer o Esmeraldino, incluindo uma decisão de Copa Verde em 2023. Ciceroneado pelo rival, a incômoda sequência pode chegar ao fim com mais um troféu na galeria bicolor. A gente tem convicção, né, que o trabalho está sendo bem feito, as vitórias não vieram ainda, mas, como eu sempre falo, você performando bem, você está mais próximo de uma vitória do que daqui a pouco você não tá jogando bem. Claro que muitas vezes a gente não performa tão bem assim, mas, né, as vitórias vêm, mas é assimilar, né, encontrar equilíbrio para que a gente possa retomar o caminho das vitórias. Bom, estamos aqui agora com o técnico Luizinho Lopes, que vai conversar com a gente ao vivo. Luizinho, boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite. Bom, eu sei que a escalação, você já conversou com a gente na coletiva, é só uma horinha antes do jogo, mas o Rossi joga ou não joga, está em condições de jogar, você convocou ele, a expectativa é altíssima para que ele possa também ajudar o time nessa decisão, né? Boa tarde.
Bom, boa tarde. Como eu falei ontem, né? 1 hora sai a escalação, mas o grupo está todo aqui, né? O Rossi também está à disposição, o jogador que está fazendo um esforço tremendo para estar dentro de campo. Né? O jogo é às 9 horas da noite, 1 hora antes vai sair a escalação. O Rossi, inclusive, teve febre essa semana, né? Quando chegou aqui em Goiânia, é virose, vai para o sacrifício. Nessas horas de decisão, tudo é importante, né? E principalmente o lado mental, né, Luizinho? Além dessa questão que ele vem convivendo ali, está fazendo uma manutenção ali no adutor, ainda tem essa questão da virose, né? Não só ele, como muitos outros componentes da delegação. Mas nós temos que pegar isso como combustível, né? Final é jogo de superação, não tem desculpa, né? Não tem muita conversa, temos que unir forças dentro de campo para que a gente possa conquistar esse título. Luizinho, agora falando sobre esse duelo contra o Goiás, o que você espera do adversário, jogando em casa, no Serra Dourada, que é um estádio, né, que é um dos estádios mais tradicionais do futebol brasileiro? Como enfrentar o Goiás, que também vive ali um momento de oscilação, né, veio de empate com o Vila Nova, perdeu com o América na Série B, talvez também tenha, né, que lidar com a pressão. Como é que o Paysandu vai entrar para esse jogo? Bom, um grande palco, né, um grande cenário, uma atmosfera que vai ferver o estádio, isso motiva, né, isso emula, chama o nível de atenção dos jogadores. Eu lembro que na época da pandemia, sem torcedor no estádio, o nível de intensidade e concentração do jogo caía um pouco. Agora não, um jogo como esse aí, com o estádio lotado contra um grande adversário, né, é um grande motivo para que a gente esteja muito motivado. E com relação ao adversário, o Goiás, né, um clube grande de camisa, né, tá em busca também do seu melhor, né, a gente espera que a gente possa tirar proveito hoje e fazer um grande jogo. Luizinho, em relação ao Paysandu, né, você também já pontuou que a equipe vem performando bem nesse início de Série B, apesar do resultado não ter, né, chegado. Contra o próprio Goiás, o primeiro jogo, o Paysandu performou bem, poderia ter saído com outro resultado. Como então, né, de tratar, né, desse jogo de 180 minutos ali, né, tendo que vencer para não levar para os pênaltis, se empatar, vai para a decisão, vai para os pênaltis? Como lidar aí com essa performance e o resultado que é importante numa decisão? Bom, separando as competições, a Copa Verde a gente vem numa performance muito boa, né? Fomos muito bem contra o São Raimundo dentro de casa, fizemos um grande jogo. Contra o Goiás também, com relação à performance, a desenvolvimento e desempenho, nós também fizemos um grande jogo, infelizmente não conseguimos vencer. E aí sim, na Série B a gente tem oscilado mais, muito porque também a gente tem um jogo em cima do outro. Enquanto alguns adversários estão nesse momento se preparando para a Série B, a gente está jogando uma outra competição. E a gente tem essa capacidade de mudar o foco, para que a gente possa separar bem aí esses momentos e conseguir fazer um grande jogo e vencer a Copa Verde. Passando a Copa Verde, a gente volta a mirar a Série B. Para a gente encerrar, um título hoje, o pentacampeonato, você acha que seria uma virada de chave nessa temporada? Porque tem Campeonato Paraense final, tem Copa do Brasil, né? Tem um calendário extenso aí. Total, né? Emulante, energizar, né? Trazer uma confiança para dentro do nosso trabalho. Seria o segundo título na temporada. E aí temos ainda uma possibilidade de buscar um terceiro título daqui a alguns dias, né, que é o Campeonato Paraense. Então, um jogo de fundamental importância, um grande palco, um grande adversário, né, um estádio lotado. Então, tem muitos motivos aí para a gente entrar muito motivado em busca, né, do quinto título e o Paysandu cravar aí a hegemonia dessa competição. Luizinho, muito obrigado, bom jogo para você, obrigado por receber a gente aqui. João, volto com você aí em Belém. Forte abraço. Muito obrigado, André, pela essa entrevista, também pela conversa com o Luizinho. Toda sorte ao Papão. Por outro lado, o Goiás hoje vai atrás do bicampeonato da Copa Verde e em alto astral. O último treino foi bem animado, digno de uma véspera de decisão. Se não é aquela que os esmeraldinos sonham, é o que tem para hoje. E o Goiás aposta numa atmosfera positiva para conquistar o bicampeonato da Copa Verde. Aliás, o título de 2023 foi o único do Goiás nos últimos 7 anos. E ainda vale vaga para a Copa do Brasil, competição que o Alviverde já não disputou nesse ano. Talvez ele represente para muitas pessoas pouco, mas para nós representa demais, porque é a oportunidade de se botar uma faixa no peito, de marcar o nome na história do clube. Mancini vai fazer várias mudanças na escalação. Em relação ao último jogo, derrota para o América Mineiro pela Série B. Mais de meio time de linha pode ser alterado, com a volta de jogadores como Arthur Caíque, Juninho, Lucas Ribeiro e Lucas Lovatti. O treinador garante força máxima e aquele espírito de decisão. A última partida, ela tem sempre um peso diferente, há uma conversa diferente, há uma motivação diferente. Você tem que ser cirúrgico, você tem que estar atento aos detalhes, entender que qualquer lance pode ser determinante na partida, um simples lateral.
O Goiás disputou 6 partidas nessa edição da Copa Verde. Eliminou o Rio Branco do Espírito Santo, União de Mato Grosso e Brasiliense. Depois do 0-0 na primeira partida da final em Belém, precisa vencer o Paysandu. Em caso de empate no tempo normal, a disputa vai para os pênaltis. O time paraense é o maior vencedor da Copa Verde, busca o pentacampeonato. Mas na única vez em que enfrentou o Goiás na final, o título ficou com o Esmeraldino. Daquela vez, o jogo foi na Serrinha. Agora, o Goiás espera, no mínimo, triplicar o público, levando o jogo para o Serra Dourada. Oportunidade para os torcedores esmeraldinos matarem a saudade do estádio, onde o clube já conquistou 30 títulos. Nós temos que fazer valer o fato de estar jogando dentro de casa, merecer realmente chegar a um grande resultado, mas o torcedor ele vai ser muito importante para a gente na construção de tudo isso. E o Goiás vai contar com a casa cheia aí. Inclusive o clube confirmou ainda há pouco que 32 mil ingressos já foram vendidos para essa grande decisão. Ingressos, inclusive, lá vendidos a R$10. Vamos mudar de assunto, vamos falar do Leão, que terminou a 4ª rodada da Série B no G4. E isso graças ao empate entre Cuiabá e Atlético Goianiense ontem. E o time azulino já viaja hoje à tarde para Santa Catarina, onde enfrenta o Criciúma na sexta-feira. O gol de Pedro Rocha no final do primeiro tempo deu a vantagem no placar. Mas certamente o que garantiu a vitória azulina contra o Coritiba foram as defesas de Marcelo Rangel. Nas estatísticas, 3 foram classificadas como difíceis. Mas ao mesmo tempo, com o goleiro sendo um dos melhores em campo, a torcida fica preocupada. Será que sempre vai ser sofrido assim? Dentro de campo a gente foi muito aguerrido. Às vezes futebol você tem que saber sofrer. E ontem foi um dia desse também. A gente, em determinados momentos do jogo, se defendeu muito e muito bem. Eu fico feliz, particularmente também por ter ajudado novamente o grupo. E como ajudou? Além de manter a invencibilidade, o resultado ficou marcado por ser a primeira vitória sobre o Coritiba na história. A gente quebrou um tabu aí, que a gente ficou sabendo também ontem. Eu também fiquei sabendo ontem que o Remo não tinha vencido ainda na sua história o adversário. E ontem nós marcamos novamente, mais uma vez, o nosso nome na história, ganhando aí desse adversário que é um grande clube aí do futebol brasileiro. E agora que venha muitas outras vitórias em cima desse adversário e outros também, mas é mais um tabu aí que a gente consegue. A campanha azulina neste início tem sido algo acima da expectativa. 2 vitórias em casa e 2 empates fora faz com que o Leão esteja brigando na parte de cima da tabela. E é claro que a invencibilidade é uma coisa boa, mas ela não pode trazer uma empolgação desnecessária. Eu acho que se a gente está nesse patamar, porque está havendo muito trabalho e não há empolgação, porque fez 8 pontos. Nós temos que continuar trabalhando, respeitando nossos adversários, sabendo das nossas limitações que têm que ser trabalhadas para que possam evoluir, e também sabemos que também nós somos uma boa equipe, uma equipe que é perigosa, que sabe se defender. Sem empolgação, o Remo segue em frente no campeonato. Com atletas no elenco habituados a grandes jogos, fazê-los entender a competição mais rápido possível pode ser a chave do sucesso. Assim como a camisa é muito grande do Remo, tem jogadores de valores, jogadores que estão aqui vestindo essa camisa hoje, que já jogaram Série A, que já jogaram Série B, que já foram jogadores de seleção brasileira, jogaram Libertadores e Sul-Americana, E isso, juntamente com o peso dessa camisa, tende as coisas a acontecerem dentro de campo. Hora do comentário que você mandou pra gente que interagindo nesse finalzinho do GE. Jackson lá de Moaná, boa tarde. Paysandu vai ganhar a Copa Verde e depois vamos voltar com tudo da Série B. É a esperança do torcedor, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Na sequência, vem o Flamengo que empatou ontem na altitude em Quito, hein? Até amanhã.